Gu, podemos começar? Bom dia, queridos irmãos! Estou aqui para mais uma classe de escola dominical com vocês, aqui direto da minha sala com os irmãos e podemos juntos compartilhar um pouquinho sobre o aprendizado da palavra de Deus e o ensino, principalmente com relação aos recursos e provisão que Deus coloca nas nossas mãos, tá? O tema dessa lição é dízimo, uma questão espiritual. É uma questão espiritual. E é importante nós refletirmos sobre isso, né? Refletirmos que os recursos que Deus coloca nas nossas mãos também é uma questão espiritual, como nós devemos administrá-lo, como que nós devemos viver, como que nós devemos usufruir das bênçãos de Deus e até das bênçãos materiais que são derramadas. Tem um trechinho da palavra de Deus que é muito utilizado nos dízimos e ofertas, e está lá em Malaquias capítulo 3, né, do verso 8 ao verso 12. Se você puder abrir a palavra de Deus comigo e nós juntos aprendermos mais sobre a palavra nesta manhã maravilhosa, né? Para você que nos assiste ao vivo, está nos assistindo agora no manhã de domingo, daqueles que vão assistir depois e compartilhar esse vídeo com amigos, com pessoas e aprender mais sobre a questão do dízimo e oferta, você pode nos assistir a qualquer hora e é um privilégio ter você aí nos acompanhando e participando também dessa aula sobre dízimos e ofertas, né? Temos diversas aulas que ministramos e elas se encontram lá na playlist do nosso canal do YouTube, lá em Igreja do Nazareno, Comunidade dos Povos. Tem uma playlist lá com mensagens, palavras de escola dominical, palestras. Você pode buscar lá e também nos acompanhar, né? E isso também fica nas nossas outras redes sociais, no Facebook, Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara, e no Instagram, Nazareno Guanabara, você já nos encontra ali, tá? Então Malaquias 3, de 8 a 12, a partir do verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, a nação toda. Verso 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês tal bênção, que dela vos advém ainda maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra, que bênção, né? Eu sempre olho para um verso desse, né? Muita gente muitas vezes não gosta de examinar, de tentar entender, aprender, mas eu sempre olho para esse verso como palavras proféticas para a minha vida, palavras proféticas da palavra de Deus para mim, palavras proféticas para aquele que é fiel nos dízimos, palavras proféticas para aquele que anda no caminho reto do Senhor, palavras proféticas quando ele fala: vou repreender o devorador, não vou deixar destruir o fruto, né? É como se hoje ele falasse assim: eu vou repreender, né, a ação, né, do inimigo sobre o seu salário. Eu não vou deixar que
aconteça isso, aquilo outro, para que você gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, para que você gaste o seu dinheiro naquilo que não é bem para sua família, para que você não gaste o seu dinheiro em coisas vãs, mas que você saiba utilizar o seu dinheiro. E as pessoas vão chamar você de abençoado, falar, mas como? Né? E muitas vezes as pessoas olham, né, para o crente fiel, para a pessoa que anda no caminho do Senhor e fala assim, mas como? Pô, eu ganho muito mais e eu não consigo usufruir disso que ele usufrui. Mas como que consegue com tão pouco ser abençoado? Mas como que consegue realizar isso, aquilo outro? É a bênção de Deus na vida do crente. A bênção de Deus na vida daquele que é fiel. A bênção de Deus na vida daquele que anda nos seus caminhos, faz com retidão, sabe? A introdução aqui, né? Muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Muitas vezes falar sobre oferta, falar sobre dízimo, falar sobre dinheiro causa um constrangimento, uma polêmica, né? Um assunto que muitas vezes as pessoas não querem falar. Às vezes as pessoas não querem falar de dinheiro porque não querem planejar melhor a sua vida, né? Mas há uma importância nisso, e até uma importância para o avanço do reino de Deus, né? A boa utilização dos recursos, pois sem recursos ficamos impedidos muitas vezes de investir em trabalhos missionários, em trabalhos sociais. Então esse constrangimento, essa polêmica, né? Uma má interpretação da palavra de Deus, falsos testemunhos de pessoas mal intencionadas, dificuldade humana de contribuir, né? E também de falar sobre o assunto que é dinheiro. Há uma dificuldade. E essa dificuldade, ela gera até uma falta de uma educação financeira na vida dos filhos, na vida da família. Porque muitas vezes o brasileiro não quer falar de dinheiro, não quer planejar o dinheiro, não quer planejar a sua vida financeira. E não ensina os seus filhos também a planejarem, a empreenderem, a investirem, a aprender a utilizar o dinheiro e o recurso que Deus dá. O dinheiro, eu sempre aprendi, o dinheiro é para nos servir e não para nós servirmos o dinheiro. O dinheiro ele serve para servir, né? E é um recurso, um instrumento que, abençoado por Deus, ele serve para o avanço do reino de Deus, né? Falando sobre dízimo, né? Dízimo no Antigo Testamento, antes de mais nada é importante, né? Definirmos o que é dízimo. No idioma predominante do Antigo Testamento, que é o hebraico, encontramos as seguintes palavras, né? Assar e maser. Ambas palavras significam 10ª parte. Já no grego, idioma do Novo Testamento, as palavras usadas são decato e apodecato, né? E decate. Todas essas palavras têm o mesmo significado, 10ª parte. Né? Então as referências, né, no Antigo e no Novo Testamento, na Antiga Aliança, ela vem a referir sobre essa 10ª parte. Né? Então, por exemplo, Abraão, né, após a empreitada militar para trazer de volta o seu sobrinho Ló, né, Abraão venceu 4 reinos, com apenas 318 homens. Nessa vitória ele trouxe despojos. E ao se encontrar com Melquisedeque, lá em Gênesis 14, né, o primeiro momento que fala aí de dízimo, o rei de Salém, né, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, deu-lhe o dízimo. Lá, se você quiser, você pode entrar lá em Gênesis capítulo 14, do 1 ao 20, vai falar esse encontro, né, de Abraão com Melquisedeque. E é interessante que Abraão, né, não tinha lei nesse momento. Não existia a lei de Moisés. E Abraão vai lá e separa essa 10ª parte aí de tudo que ele teve de despojo, né? Normalmente naquele período os reis saíam para guerras e as vitórias, e eles tinham direito aos despojos, né? Tudo que pertencia a outro reino vencido, quando ele vencia totalmente outro reino. Então eles recolhiam disso. Disso tudo, Abraão separou a 10ª parte, né? E deu como oferta aí a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que no Novo Testamento é falado como uma representação
de Cristo, até, né, no simbolismo que fala do pão e o vinho, tá? Jacó, por exemplo, aí, né, nós temos Abraão, né, Isaac, Esaú e Jacó, né? Então, o neto de Abraão, então Jacó, neto de Abraão, né, após receber a sua bênção profética, né, enfrentando o problema familiar com seu irmão, dirigiu a casa dos parentes da sua mãe. No caminho ele dormiu na cidade chamada Luz, e nesse lugar Deus confirmou a promessa feita a Abraão e proporcionou um sonho e revelações magníficas para Jacó, né? Várias revelações, e Jacó acordou com um temor no Senhor e fez um voto com Deus, né? Um voto é quando eu prometo algo e prometo realmente cumprir, né? Até a palavra de Deus fala que Deus, né, abomina e rejeita os votos de tolos, pessoas que fazem um voto e não cumprem, né? Mas ele fez um voto de entregar o dízimo de tudo o quanto recebesse de Deus. Aí fez um voto com Deus: tudo que eu vou receber, tudo que eu vou ganhar, tudo que eu vou colher, tudo que eu vou ter, eu vou separar a 10ª parte para Deus. Para Deus. Isso é importante demais, né, que nós entendamos isso, tá? Então aqui Abraão, seu neto Jacó, e na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés se encontra em Levítico capítulo 27, em Números capítulo 18, em Deuteronômio capítulo 12, em Deuteronômio capítulo 14, em Deuteronômio capítulo 26, todos eles falando com relação ao dízimo, né? Nos dias de Moisés, Deus libertou o povo, né, e organizou aquilo que estava estabelecido em leis cerimoniais, em leis civis, né, para que os sacerdotes fossem sustentados, já que não possuíam uma herança na divisão da terra, né? Os descendentes de Levi, eles não tinham uma herança na terra, então eles iam ser sustentados pelos dízimos, né, e ofertas estabelecidas com tal finalidade, né? Então o dízimo seria usado para fins sociais e para a manutenção dos ritos religiosos e o sustento do sacerdote, né? O sustento daqueles da casa de Levi, né? O sustento desses que realizavam as cerimônias religiosas. Então o dízimo tinha essa finalidade dentro da lei de Moisés, que você encontra em Levítico, em Número, em Deuteronômio, né? Como eu falei aqui nos capítulos 27 de Levítico, no capítulo 18 de Números, no capítulo 12, 14 e 26 de Deuteronômio, você encontra o ensino com relação a esse dízimo. Então cada um tem uma... Então fala assim, na lei, é só para o sacerdote? Não, né? É para sustentar a casa de Deus, é para os fins sociais, é para sustentar os ritos religiosos e também o sustento do sacerdote de toda a sua família, tá? Nos dias de Samuel, né, já nos dias aí do profeta Samuel, né, no tempo dos juízes também, né, o povo vivia um tipo de governo chamado teocrático. Eu sou professor de história e eu ensino, né, uma teocracia, né, um governo de Deus, né, mas no sentido de Deus governa através dos seus representantes, né, no sentido aqui falando através, né, de uma forma de governo dirigido por Deus, falando através dos seus profetas, né? Então é uma teocracia. Então aí, né, o governo desejou ter um rei, né? Até aquele momento de Samuel, Deus falava através dos profetas, era um governo pelo juiz, e até então o povo decide ter um rei, né, e escolhe o rei Saul, né, como outras nações tinham, né? Então Samuel a princípio não foi favorável a essa ideia, né, e Deus mostrou que não estavam negando a ele, né, mas o próprio Deus. Então Samuel fica até triste, fala, mas eles não estão gostando, né, de mim, estão me negando. E Deus fala para ele, não, Samuel, calma, o povo não está te negando, o povo está negando a mim, o povo não está querendo seguir a vontade de Deus. Não é que o povo não está querendo seguir o profeta, o povo não está querendo seguir a vontade de Deus.
Isso acalmou, né, Samuel, mas ao mesmo tempo entristeceu a ele, né, e entristeceu também a Deus nesse sentido, porque o povo estava tomando outra direção, né? E Samuel então recebeu revelações através da escolha de quem seria, né, e viriam tempos em que os reis seriam gananciosos, mudariam o sentido original do dízimo, buscando satisfazer os seus próprios desejos e luxos, né? O dízimo aí não seria mais com um fim religioso, mas alguns até separariam nesse período o dízimo como fins até políticos, né? Fins até dos seus próprios prazeres, buscando satisfazer os seus próprios luxos. 1 Samuel 8, de 1 a 18, fala sobre isso. E essa passagem é importante, né, nesse processo, para nos mostrar que o dízimo era uma prática usual de Israel, era uma prática normal, mas que seria deturpada até dado momento. E não é pelo erro e a cobiça de outras pessoas que a lei de Deus se invalida, tá? Então o ensino, né, o correto, né, vai até esse período da lei, depois sendo uma prática usual, né, do povo de Israel, né, o povo de Israel separava para os seus fins religiosos, separavam para as finalidades sociais, ajudar as pessoas. O povo de Israel separava para ali os sacerdotes, o povo de Israel separava para os seus ritos religiosos, ofertas e dízimos, e também para as construções, né, de templos e locais onde eram realizados as cerimônias religiosas, né? Agora tem nos dias de Ezequias, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. De Saul até Ezequias passaram cerca de 300 anos, né? E é interessante que o reino é dividido, né, e se encontrava em um tempo caótico, tanto na política quanto espiritualmente. E é interessante nesse processo, né, que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o dízimo no Antigo Testamento. Na próxima aula, falar um pouquinho sobre o dízimo no Novo Testamento, que também tem, né, bastante tema para estar falando sobre isso. Mas no tempo de Ezequias, né, o governo, a política, né, e o povo se encontravam num período caótico espiritualmente. E Ezequias promove mudanças e reestabeleceu o sacerdócio, além de celebrar festas, né, que já não estavam sendo mais observadas, principalmente as festas religiosas. Destruiu uma serpente de bronze que o povo adorava, né, que havia se tornado um objeto de idolatria, né, dentre eles. Em seu reinado, né, o reino do sul, o reino de Judá, né, experimentou um grande reavivamento. Em meio a essas experiências avivalistas, o povo novamente trouxe os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Em 2 Crônicas 31, de 5 a 12, demonstra, né, o povo retornando à prática disso e fez, né, daquele reino, o reino do sul, o reino de Judá, um reino próspero, né? E teve também o tempo de Neemias. Neemias é muito utilizado na liderança, é muito utilizado na disciplina, é muito utilizado também em planejamento, né? Neemias reconstrói ali Jerusalém, né? Então aproximadamente 120 anos depois do reinado de Ezequias, o povo de Judá enfrenta o seu primeiro cativeiro, né? Foi deportado para a Babilônia. Isso está nos livros de história também, né? Então teve lá a escravidão no Egito e o cativeiro na Babilônia, no tempo, né, do grande império babilônico, e depois o império persa que toma a Babilônia, né? Então cerca de 150 anos depois do cativeiro da Babilônia aí, né, Neemias lidera a fase final de reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Promove um arrependimento nacional, bem como o estabelecimento de um novo pacto, né, no qual os dízimos e ofertas também eram contemplados, tá? Então, Neemias 10, 34 a 38, fala sobre isso, né, o restabelecimento dos dízimos e ofertas. Então, e Neemias 13, de 4 a 5. Então,
quando Israel sempre é restaurado nesses períodos como Ezequias, Neemias, eles reestabelecem o dízimo e ofertam, mostrando que era algo também espiritual do reino, né? Quando o povo deixava de cumprir, né, aquilo que era ensinado na lei, o povo deixava de cumprir os seus ritos religiosos, o povo deixava de praticar as práticas de arrependimento, de ofertas, de sacrifícios. Nesse período, né, o povo entrava numa degradação e moral, espiritual. Então, mostrando aqui também, eu queria demonstrar para vocês hoje, até nesse ensino, nesse aprendizado, que o dízimo é uma questão espiritual, né? Muitas vezes, hoje em dia, né, alguns pastores até falam assim, que a última coisa a se converter é o bolso, né? Mas que não deveria ser, né? Porque isso faz parte também, né, da nossa vida espiritual. Quando nós entendemos que tudo o que temos pertence ao Senhor, né, a vida flui com mais tranquilidade, com mais facilidade, mais desapego, e no sentido também de viver, né, como um todo para a glória de Deus. E no Antigo Testamento temos muitas outras partes no Antigo Testamento, mas explicando o processo, né, do dízimo no Antigo Testamento, temos também Malaquias, né, nos dias do profeta, né, mais contemporâneo aí de Neemias. Os poderosos roubavam os pobres e muitos roubavam a Deus, deixando de serem fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso que ele fala assim, né, vocês me roubaram. Quem? A nação toda. A nação todas. Os que entregavam o dízimo faziam de má vontade, entregando animais defeituosos, e Deus exortou a se consertarem, né? Neemias 3:8, né? Deus exorta eles a se consertarem. Existe uma forma de obedecermos a Deus, né? Mas muitos seguem os seus próprios preceitos. E a forma de obedecer a Deus está clara na palavra de Deus. Então devemos obedecer o Senhor de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu queria deixar esse ensino para você hoje, né, sobre o dízimo, sobre a oferta. Se você não conhece, se você não sabe, se você tem começado a frequentar a igreja e tenha aprendido, né, algumas coisas, espero que essa aula tenha ajudado você um pouquinho a entender mais do Antigo Testamento. E a próxima aula nós vamos falar sobre o dízimo, né, uma questão espiritual também no Novo Testamento, né, no Novo Testamento, o ensino, né, de Jesus, o ensino e a explicação dos apóstolos, dos discípulos a respeito também dos dízimos e ofertas, tá? Seja dizimista, seja ofertante, né, invista no avanço do reino de Deus, na obra missionária, lembrando que o dízimo foi instituído, né, numa questão religiosa, numa questão para fins sociais, ajudar as pessoas, numa questão para os ritos e cerimônias, né, religiosas nesse processo, e ao mesmo tempo para a família, a manutenção, né, da família do sacerdote, né? Então, o auxílio ao estrangeiro, aos órfãos, às viúvas, né, dentro disso que nós chamamos hoje de Ministério de Compaixão, Ministério Social, né, a manutenção dos ritos religiosos, a manutenção da casa de Deus, os custos que a igreja precisa para funcionar, e ao mesmo tempo o sustento do sacerdote e da sua família, tá? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Não deixe de frequentar uma igreja, não deixe de estar presente nos cultos, aprendendo mais e mais da palavra de Deus, para que você possa ser próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E na próxima aula, dízimo, uma questão espiritual também no Novo Testamento. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Um abraço, nos acompanhe nas nossas redes sociais, YouTube, Igreja Nazareno, Comunidade dos Povos, Facebook, Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara, Instagram, @Nazareno Guanabara. Um abraço, fique com Deus.